Retomando nosso encontro semanal de conexão bíblica, vamos concluindo um tema que durou bastante tempo, as parábolas do reino. A última parábola que nós tratamos foi a do rico e do Lázaro, e ela aponta para algo importante na vida do cristão e que ele deve ter em vista isso, né? Todos nós somos chamados a esse encontro definitivo com Deus. Mas no momento, o importante para nós é estarmos juntos aqui na paz e na alegria de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos deu a paz, ele declarou que nos dava a sua paz e ele a dava de forma plena, né? E nós temos que aprender a viver esta paz. Ele também disse: eu quero que a minha alegria esteja em vós e que a vossa alegria seja completa. Portanto, na paz e na alegria, nós vamos conduzir esta nossa reunião, colocando-nos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Filho Jesus Cristo, do Pai e do Espírito Santo. Louvamos a Deus e pedimos a força desse Espírito que gratuitamente está conosco, Senhor, para que Ele possa conduzir-nos, conduzir a todos nós, conduzir aquele que fala, o que ouve, a um crescimento, a uma renovação contínua que vem pela Tua palavra, que é alimento de vida, e todos nós possamos, Senhor, tirar proveito disso, unicamente pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo aí, né? Hoje nós vamos tratar de uma série de perguntas. Perguntas sobre o quê? Perguntas sobre o juízo, né? Porque o tema assim, para o qual apontou a parábola do rico e do Lázaro era o juízo. É uma parábola em que os personagens estão vivos, os dois morrem, e depois então há uma continuidade após a morte. Isso aponta para uma promessa, uma situação real dentro da palavra de Deus. Todos vão passar por esta situação, né? E o cristão sabe que lá na frente existe um juízo. O juízo nada mais é do que uma separação. Separação com base em tudo que nos foi dado, né? Tratamos bastante sobre isso, né? Falamos aí com os grupos que passaram, nos grupos que passaram, as próprias outras parábolas também apontavam para esta situação, ensinando o caminho a ser percorrido, que é o próprio Jesus, né? E nós fomos tomando tudo isso. Agora chegou a hora de algumas perguntas que estão mal respondidas. Eu posso adiantar isso, né? Que são perguntas difíceis, perguntas que não ficaram claras e são para ser refletidas mesmo. É algo que o cristão tem que encarar de frente, né? Então nós vamos passar por essas perguntas, porque ainda que a gente não tenha a resposta completa, e isso aqui é sim um ensinamento, você tem bases firmes para se apoiar, à medida que você vai conhecendo a palavra de Deus. Então nós vamos tratar destas perguntas com base na palavra de Deus, naquilo que nós temos de convicção, né? Fundamentado na palavra. E outras coisas nós vamos guardar para nós, levantar a questão e guardar. É sempre assim que a gente cresce. Quando a gente levanta a questão com base na palavra, com base em textos que às vezes parecem conflitantes, né? E a gente guarda aquilo e vai confiando que com o passar dos dias e com a medida que nós vamos nos alimentando do mais desse alimento de vida, que é a palavra de Deus, conforme Jesus disse, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. À medida que crescemos, então, estes pontos vão se esclarecendo por si só. E é nesse modo que a gente tem tratado todo o nosso estudo, né? E agora, hoje, vamos tentar responder essas perguntas. Algumas coisas com bastante convicção, outras coisas, mesmo sem ter plena convicção, fundamentada em algo da palavra, mas que fica guardado para nós, para cada um de nós, porque certamente temos condições de chegar ao esclarecimento pleno.
Por quê? Porque aquele que revela tudo está em nós. O Espírito Santo de Deus, ele escreveu todas as Escrituras. Jesus disse, a palavra de Deus, homens inspirados pelo Espírito, que registraram todos os textos da palavra de Deus, desde o Gênesis até o Apocalipse. Então, tudo isso está aí ao nosso dispor, e especialmente a presença do Espírito Santo. Bom, chega de falar tanto de introdução, vamos lá ao nosso assunto, né? A primeira pergunta: quando ocorre o juízo? Esse é um ponto já com bastante divergências, né? Em conceitos aí, mesmo dentro das igrejas, né? Bom, tem um texto na tela, vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, lá no versículo 21. Hoje vai ser bastante leitura, viu? Porque os textos, eles mesmos vão trazendo esclarecimentos e entendimento para nós. Com efeito, se por um homem veio a morte, por um homem vem a ressurreição dos mortos. Assim como em Adão todos morrem, porque Adão recebeu esse termo de condenação da parte de Deus quando deixou de ouvir a palavra de Deus e ouviu a palavra do adversário, né? Ele estava fazendo algo que já tinha sido avisado, que se comesse do fruto certamente morreria. Então, assim como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos reviverão. E aí ele acrescenta, olha uma parte importante já para a nossa pergunta. Cada qual, porém, em sua ordem, como primícias, o próprio Cristo. Jesus é o primeiro homem ressuscitado. Né? Antes de Jesus, muitos homens morreram. Um ou outro na história toda foi arrebatado. Mas morrer e ressuscitar, o primeiro homem foi Jesus Cristo. E quando ressuscitar, não é reviver, hein, pessoal? Não é uma pessoa que tinha morrido e alguém orou por ela e ela voltou, como aconteceram com pessoas na própria tempo em que Jesus estava no mundo, né? Algum milagre. Não é isso. É a ressurreição mesmo, aquela que é definitiva, né? Então, como primícias, Jesus Cristo, o primeiro homem ressuscitado nesse esquema, de verdade, né? E depois, como primícias, Jesus Cristo. Em seguida, os que forem de Cristo, por ocasião da sua vida. Então, os que forem de Cristo, em seguida, vamos ler aqui o texto direitinho, cada qual, porém, em sua ordem, como primícias, Cristo. Em seguida, os que forem de Cristo, na ocasião de sua vinda. Então, estamos entendendo aí que vai acontecer uma ressurreição quando Jesus voltar. Então, já tem uma resposta para a nossa pergunta aí. Quando que vai acontecer o juízo? Porque o juízo acontece mediante a ressurreição. Então, vai acontecer um juízo quando Jesus voltar, na sua vinda, na sua segunda vinda. Jesus já veio uma vez ao mundo, veio para morrer por nós, anunciar o Evangelho, deixar tudo pronto e deixar em meio aos homens o anúncio da Boa Nova, né? E depois então morreu e ressuscitou como primícias, tá? Então tá aí o que está escrito. Na sequência, o versículo 51 desse mesmo capítulo do Coríntios. Eis que vos revela um mistério. Aí é Paulo mesmo falando, tá? Que ele tinha tido essa revelação. Nem todos morreremos. Isso é interessante, né? Mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, isso é um aspecto que está definido no livro do Apocalipse, né? Ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, ele reafirma, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, esse versículo 51 e 52 precisa entender bem, vamos ter que refletir sobre ele, né? Primeira coisa, aqui não está falando sobre todos os homens, está falando
ele está falando isso à igreja dos coríntios, e ele está se colocando para a igreja como todos aqueles que realmente estão vivos em Cristo. Eles estão vivendo a nova natureza, a transformação, né? E ele está dizendo, então, que ele revela um mistério, porque nem todos desses que estarão vivos, quando? Na ocasião da vinda de Cristo, morrerão, porque os que estiverem vivos não têm necessidade de morrer para ressuscitar na mesma hora, certo? Esses não morrerão. Os que estiverem vivos e estiverem em Cristo e forem achados dignos de participar desta ressurreição, outros que estão vivos não serão eventualmente transformados, mas aqueles que estiverem vivos e estiverem em Cristo, e esses então serão transformados. Paulo fala seremos, colocando-se na posição daqueles que estariam vivos nessa ocasião, tá? É assim que ele quis deixar esta palavra, né? E ele declara que é num momento, num abrir e fechar de olhos. E esse momento está anunciado como a 7ª trombeta. A última trombeta seria aquele sinal de atenção, de alerta, sinal de alerta, que deve começar a acontecer gradativamente com a proximidade da vinda de Cristo. A trombeta era um alerta aos exércitos para que se preparassem, né? E assim também essa figura é usada para a segunda vinda de Cristo. São 7 trombetas que o Apocalipse vai descrevendo. A última delas é, então, aquela que determina a ressurreição dos que estão vivos em Cristo, ressurreição dos que morreram em Cristo, e a transformação daqueles que estão vivos em Cristo, tá? Então tá claro até aí? Vamos lá. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, então Paulo se colocando entre os que estariam vivos, é uma maneira de expressar o que ele estava ensinando, ele diz assim, nós seremos transformados. Né? Então existe uma transformação, porque agora os que morreram ressuscitam de uma maneira diferente de quando estavam vivos, e os que estão vivos são imediatamente transformados. Então, aí já vimos uma questão do juízo relativa aos que creem, né? Bom, aí tem uma questão, a próxima tela já aparece uma novidade aí, 2 ressurreições. E aí uma afirmação, toda a humanidade será julgada em 2 juízos. Todos os que nasceram nesse mundo, desde Adão até os nossos dias, eles estão destinados a passar por 2 juízos, através de 2 momentos, que são as 2 ressurreições. Isso não é uma coisa muito bem falada, as pessoas não entendem isso direito, e todo mundo pensa que é uma única ressurreição, mas não são 2, tá? E isso é claro, né? Nós vamos ver pelos textos que a gente vai analisando. A primeira ressurreição é a separação dos filhos da luz, aqueles que viveram em Cristo e ele veio para que nós nos tornássemos luz, assim como ele é luz, adquiríssemos a natureza de Deus, que é luz, Deus é luz, né? Então a primeira ressurreição vai acontecer para aqueles que, estando vivos na ocasião, chegaram a este ponto, e todos os que morreram desde a vinda de Cristo até aquele momento e que estavam, ao morrer, na condição de filhos da luz. Então, essa separação acontece só nesse momento. Então, ela envolve somente os cristãos transformados. E eu pus na frente, igual a decapitados. Por quê? Porque no Apocalipse é esse o termo que ele usa para dizer que a pessoa foi transformada. Ela tinha um modo, a cabeça é é a parte do corpo que representa a nossa alma. É onde está o poder de decisão, a nossa alma. É ali que é o nosso eu, tá? O coração é o espírito, né? E o corpo, então, é a parte mecânica da coisa, né?
Mas a cabeça representa, é a parte do corpo que representa a alma, né? Então, decapitado significa que tinha uma cabeça e passou a ter outra, né? Passou a ter outra, aquela antiga cabeça foi decepada, né? Então, Apocalipse 20 vai falar assim: vi também tronos, sobre os quais se assentaram aqueles que receberam o poder de julgar. Eram as almas dos que foram decapitados. Decapitados como? Por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Existe uma maneira de interpretar isso mais simples e menos precisa, né? Que fala assim, não, muitos dos apóstolos, não todos, muitos, foram decapitados por causa do testemunho de Jesus. Aí sim, foram condenados por Roma, pelas autoridades, pelos próprios judeus, mas não, aí está falando de uma maneira genérica. Esse decapitados é mais do que perder a cabeça por causa do testemunho dado aqui nesse mundo. É mudar o modo de pensar, o modo de querer, o modo de ser, especialmente, né? Por força do nosso discipulado com Cristo, andando no testemunho de Jesus e sendo transformados. E aí, então, estes se assentaram e receberam o poder de julgar. Tá vendo? Poder de julgar. Parece meio estranho que a gente possa julgar o cristão simplesmente passando por essa vida, né? Mas tem mais coisa para a gente vai ver aí ao longo dos textos, tá? Então vamos lá. Todos os cristãos recebem, esses que foram escolhidos, porque tem cristão que não foi escolhido, né? Nós já sabemos. Nós vimos isso nos estudos anteriores sobre o juízo, o estudo mesmo dessa parábola que nós estávamos vendo, né? Mas esses que receberam, então, o poder de julgar são aqueles que mudaram totalmente o modo de ser, por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. E todos aqueles que não tinham adorado, esses então vai tratar agora dos que estavam vivos. Eles também eram decapitados, porque mudaram a natureza, a maneira de ser, mas esses não estavam mortos. Todos aqueles que não tinham adorado a fera ou sua imagem, e não tinham recebido o seu sinal na fronte nem nas mãos. Vamos entender agora o que significa isso. Significa aqueles que, num período final, na iminência da vinda de Cristo, quando vai se manifestar o anticristo, e ele vem apoiado por uma força espiritual, que o Apocalipse chama como a fera, e esse homem vai ser um falso profeta, que vai levar o mundo a novas ideias, o mundo é cheio de novas ideias, né? Que vão dar uma impressão de solução para todos os problemas, né? Mas ele vai requerer algum compromisso, né? Esse compromisso é o sinal. E esse sinal já tem gente que imagina um chip colocado nas mãos ou na fronte. Tudo bem, pode imaginar várias coisas, mas uma coisa fica bem clara, né? É algo relativo ao modo de pensar e algo relativo ao modo de fazer. Isso que é fronte e mãos. Essa pessoa que vem com um convencimento, e isso já está acontecendo, né? Já está sendo preparado, essa pessoa que vai ser bem acolhida pelas pessoas do mundo, como alguém que vem resolver os problemas, né? Ele vai requerer esse compromisso grande quanto ao modo de agir e quanto ao modo de pensar, né? E aqueles que não se submeterem a ele vão ter que se isolar, né? Então, os vivos que estiverem isolados dessa influência, então são aqueles que serão transformados sem passar pela morte. Eles viveram uma vida nova. E agora vem uma frase, então, que é bem interessante, que explica alguns aspectos necessários para o plano de Deus, né? Eles viveram uma vida nova e reinaram com Cristo por 1000 anos. Caramba, 1000 anos. E aí vem a frase que ninguém gosta de ouvir, mas os outros mortos, todos os que morreram, ainda não cristãos, ainda não plenamente transformados, ou pelo menos não chegou no ponto de serem aceitos nessa primeira ressurreição, e também todos os que, homens,
bons ou maus, porque tem homens que são ovelhas e tem homens que são filhos do maligno, depende do que ele acolhe, do que ele desenvolve, falamos bastante disso já, né? Esses outros mortos não tornaram a vida, até que se completassem os 1000 anos. Então é um período extraordinário, incomum, está bem definido aí no livro do Apocalipse, mas também no livro de Ezequiel fala alguma coisa desse período, a questão do profeta Daniel também fala, mas é um período pouco comentado nas igrejas, né? Mas, pensando bem, era um período necessário, né? Porque depois dos 1000 anos, olha o que vai acontecer. Esta é a primeira ressurreição. Então, essa aí que nós estamos falando é a primeira. Está com todas as letras escrito na palavra, isso significa que tem outra, certo? Se tem uma primeira, tem outra. Esta é a primeira ressurreição. Feliz e santo aquele que toma parte da primeira ressurreição. Esse é o nosso objetivo, pessoal. O seu objetivo, o meu, é participar desta primeira ressurreição. Por quê? Sobre eles, a segunda morte, aquele que morreu uma vez, ressuscitou, ele está ainda com a possibilidade de uma segunda morte. Mas para esses da primeira ressurreição, a segunda morte não tem poder. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. É um longo tempo aí. Não sei se é 1000 anos, ou se é menos, ou se é mais, mas não importa, é um tempo grande, né? Então serão sacerdotes. Então vocês estão verificando e confirmando aquilo que tem sido dito muitas vezes. Somos chamados a um sacerdócio régio, sacerdotes de Deus que reinarão. Esse sacerdócio régio se cumpre quando nós vamos nos tornando filhos de Deus, que esse é o destino dos filhos de Deus. Está vendo a importância desse momento? Participar desta primeira ressurreição. Tem a primeira, tá? Os outros mortos vão passar pela segunda. E aí nós vamos ter que ver o que é essa segunda, né? Vamos continuar. A segunda ressurreição. Então, a separação definitiva de todos os demais seres humanos. É separação. Aí vai ter um juízo mesmo, né? Porque aquele juízo já é a própria ressurreição. Agora não, vão ressuscitar e vai haver uma separação. É um pouquinho diferente, tá? Então, a segunda ressurreição é a separação definitiva entre os seres humanos. Estar sob a luz eterna, trevas exteriores, ou lançados no lago de fogo. Então, é essa separação que vai acontecer. Alguns desses que participam da segunda ressurreição, eles vão estar sob a luz eterna, vão estar sob a luz, eles não vão ser luzes, eles vão estar sob a luz. E outros vão ser lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, nós vamos ver aí, né? Então, isso vale na segunda ressurreição, depois dos 1000 anos em que Jesus tiver voltado, para todos os seres humanos, desde Adão até o que não participam da primeira ressurreição. Então, lá no Apocalipse 20 vai dizer assim: vi então um grande trono branco e aquele que se assentava. Os céus e a terra fugiram de sua face, e já não se achou lugar para eles. É um novo tempo, vai começar tudo agora no plano de Deus, tá? Os céus e a terra fugiram, passaram, então já não se achou mais lugar para eles. Vi mortos, grandes e pequenos, todos de pé, diante do trono. Abriram-se os livros, e ainda outro livro que é o livro da vida. Os mortos, então aqueles que estavam mortos durante todo esse período, e que ressuscitaram na segunda ressurreição, foram julgados conforme o que estava escrito nesse livro, segundo suas obras. Segundo suas obras. Então, segundo aquilo que as escolhas que eles tiveram fizeram ao longo da vida e que os colocará ou nas trevas exteriores, que é um lugar já de seleção mesmo, já de destaque, né? Ou então lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Essa é a definitiva separação sem retorno, né? E olha que ele enfatiza: o mar restituiu os seus mortos, aqueles que morreram no mar, todos ao longo da história. Do mesmo modo,
modo a morte em morada subterrânea, os que morreram em casa, em qualquer ponto do mundo, todos esses vão participar dessa ressurreição. Cada um foi julgado segundo suas obras. A morte e a morada subterrânea foram lançadas no lago de sul. Já dá uma continuidade o que acontece em seguida. A própria morte encerra. Não tem mais a morte e não existe mais a morada subterrânea, o lugar onde os mortos ficam, e que nós vamos tratar disso hoje aqui, tá? Então, a morte e a morada subterrânea foram lançadas no tanque de fogo, encerrou. A segunda morte é esta, o tanque de fogo. Todo o que não foi encontrado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Um texto que fala disso, de uma maneira mais detalhada, está lá em Mateus, capítulo 25, 21 a 46, é aquele texto conhecido do juízo final em que Jesus separa ovelhas dos cabritos diante dele, né? E ele está lá, mas ele não está sozinho. Se você prestar atenção no texto, vai ver que ele está cercado dos irmãos mais pequeninos, são todos os que ressuscitaram na primeira ressurreição. E todo julgamento é feito com base nisso, na presença desses. Ali eles não estão julgando, ali eles estão só juntos de Jesus, né? Porque eu estou fazendo confusão. Ali realmente eles estão com Jesus para julgar. Mas isso acontece 1000 anos depois do que estes pequeninos irmãos ressuscitaram. 1000 anos depois, então, a gente pode concluir que é um tempo necessário para que aqueles que foram selecionados na primeira ressurreição vão adquirindo essa capacidade de julgamento justo, perfeitamente justo, para participar deste momento, que é o momento para o qual todas as coisas foram feitas, né? Tudo que foi criado para esse momento, porque aí fica separado de modo eterno aqueles que permanecerão segundo o plano de Deus, ou sob a luz, ou sendo a própria luz, né? Bom, vamos para frente, que o assunto eu sei que é complexo, grande, mas tem que ser escutado um dia, para que você julgue. Eu não estou falando que você precisa acreditar em tudo que eu estou falando, precisa aguardar o seguinte: o que a palavra diz é a verdade, e você tem que refletir sobre isso, né? Bom, aí vem um monte de perguntas que aparece na cabeça da gente, que a gente vai tentar falar alguma coisa. Volto a insistir, você não precisa tomar isso aí como um ensinamento de fé, não. Por enquanto você vai julgando com uma base de fé. Tem que ter uma base, o que está escrito, aquilo que dizemos afirmando conforme está escrito, é uma base que você tem. As dúvidas que ficarem, leva para o Espírito Santo, persevera, que vai vindo o entendimento, tá? Esse é o ensino mais importante, porque o importante é você trilhar o caminho, e cada cristão individualmente trilhar o caminho. Isto significa seguir Jesus. Seguir Jesus é ter o verbo diante de si, tomá-lo como alimento, viver as dúvidas que se apresentam e com alegria ir tendo entendimento, porque quando entendemos, aí a alegria vai se tornando completa, né? Então, esse processo é que eu recomendo. Vamos falar um monte de coisa aqui, você tem que refletir sobre elas, né? Quando o ser humano morre, para onde vai? Podemos voltar em uma outra vida nesse mundo? Tem gente que acredita nisso, tem muita gente que acredita nisso. Mas a Bíblia deixa claro, aí é um ponto que não dá para ter dúvidas, né? Porque se fosse uma vida, várias vidas, não teria necessidade desse juízo final. Mas, de qualquer forma, está lá em Hebreus 9, claramente. Eis porque Cristo entrou não em um santuário feito por mãos de homens. Quando ele retorna aos céus, ele entra no santuário definitivo, né? Que fosse apenas figura do santuário verdadeiro, mas no próprio céu, para agora se apresentar intercessor nosso ante a face de Deus. Isso é Jesus como primícias, ele entrou no céu assim. E não entrou para se oferecer muitas vezes a si mesmo, como pontífice, aquele que era sacerdote na terra fazia, né?
que entrava todos os anos no santuário para oferecer sangue do animal, sangue alheio, né? Do contrário, lhe seria necessário padecer muitas vezes desde o princípio do mundo, quando é certo que apareceu uma só vez ao final dos tempos, para a destruição do pecado pelo sacrifício de si mesmo. E aí vem a frase que está em vermelho, que você precisa ter firmeza. Como está determinado, é palavra de Deus, que os homens morrem uma só vez. A segunda morte já é lançado no lago de fogo. Mas a morte, do jeito que nós a conhecemos, acontece uma só vez. E logo em seguida vem o juízo. Esse logo em seguida não quer dizer que ele morreu e já acorda no juízo? Talvez. Vamos ver mais para frente. Tem mais perguntas pela frente. Quando o ser humano morre, para onde vai? Bom, nós sabemos que ele morre, morre uma só vez. Para onde vai e ainda não está bem respondido. Vamos lá. Onde ficam os mortos? Qual o destino de todos os que viveram antes do Evangelho de Jesus Cristo? É verdade, né? Como é que é para estes, né? Ou o destino daqueles que viveram um pequeno período de tempo. Isso é uma questão que fica muito na cabeça da gente quando a gente está entrando em contato com as coisas de Deus, né? Morreu criança, morreu com 15 anos, morreu com 3 anos, 4, como é que fica, né? E a frase de Jesus ao ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? São tantas questões, né? Então, eu falo para vocês que isso é um grande mistério mesmo. Nós vamos tocar nesse mistério, vamos tocar nele, e algumas coisas já tem na palavra de Deus que abre portas. Hoje nós não vamos definir cada uma dessas respostas plenamente. Eu tenho a minha convicção, estou falando porque tenho, né? Mas a minha convicção, por enquanto, ela está aí no altar ainda. A qualquer momento ela pode ser sacrificada para uma melhor, não para piorar, né? Não para voltar para as ideias antigas, né? De quem não conhece a palavra. Mas, no crescer da palavra, ela pode ser aperfeiçoada, tá? Então, segundo Pedro 3,8. Um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Essa é uma frase importante na questão do juízo, viu? Na questão dessa nossa passagem para uma vida eterna, né? É uma questão importante porque senão fica muito ponto sem ligação. Muitas coisas que parecem terminar num vazio, né? Que o tempo é relativo, a gente já ouviu falar. É uma coisa bem recente, né? Descobriram aí há algumas dezenas ou centenas de anos, né, que o tempo não é absoluto, né, que dependendo do referencial o tempo pode passar numa proporção ou noutra. Isso já é uma coisa aí que está comprovada, né, pelos meios naturais, ou seja, aquilo que a ciência usa, tá? Está comprovada lá, e isso pegando a luz do sol, pegando a luz, o elemento luz, né? Imagina o Deus que é a própria luz. Então essa frase que está na Bíblia há mais de 2000 anos, ou há 2000 anos pelo menos, mais de 2000 anos, né? Um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, é uma coisa que demonstra que isso que o homem descobriu recentemente, com respeito à luz como material, a essa luz que nós vemos, já era uma verdade conhecida e está dentro da criação, dentro do plano de Deus. Por isso a primeira coisa criada foi a luz, né? Então, na luz, o tempo é muito relativo. Quanto mais próximo da luz, aí vem uma frase que está toda errada aí na tela, errada no sentido técnico, né? Mas que ajuda a entender, né? Quanto mais próximo das luzes, mais lentamente, esse lentamente não é a palavra certa, eu pus entre aspas, flui o tempo. Em Deus, o tempo é eterno. Não é que existe, não sei se existe tempo eterno, mas o tempo em Deus é como se o tempo não passasse, né? Então, em Deus, ele é a própria luz. Quanto mais distante da luz, mais o tempo, aí rapidamente é outra palavra errada, mas é para a gente perceber que existe diferença no passar do tempo, para aqueles que estão próximos de Deus, daqueles que estão distantes de Deus, tá?
Então isso vai justificar um monte de coisas que nós vamos ver agora adiante, né, que vão dar resposta a essas perguntas. Depois a gente vai voltando a elas para ir respondendo. Primeira vem aqui. Faltou uma pergunta que está nesse conjunto. Existe interação com Deus na mansão dos mortos? Então vamos falar essa questão de interação com Deus, que é a nossa vida, a possibilidade na nossa vida. A gente tem nessa existência a possibilidade de interagir com Deus. Isso graças a Jesus Cristo, né? Então vamos ver aí estas frases que estão na tela. A vida neste mundo é para que se exerça o juízo. Ela tem esse propósito, separar a luz das trevas. Começamos assim esse estudo da etapa final do reino, que é o juízo. O juízo é a entrada no reino, né? Então a vida nesse mundo é para que se exerça esse juízo, que define o destino dos seres, tá? Deus não quis limitar-se à sua onisciência, pois é necessária a interação. Então é isso que eu estou explicando, o que é essa interação. É necessária essa interação entre o homem, na sua vontade, na sua capacidade de ser, né, na sua natureza, com a natureza de Deus. Isso Deus quis que fosse assim, por causa da sua justiça, né? Então Deus não quis fazer o seguinte: esse vai ser meu filho, então eu vou gerar só esse, e aquele não vai ser, eu não vou gerar aquele. Não é assim. Existe uma interação. E Deus não se limitou à onisciência dele, que é verdadeira, que é perfeita, mas é necessária a interação pela própria vontade de Deus. E nessa interação, à medida que ela vai se realizando, cada um vai para o seu próprio lugar, que é esse destino que nós falamos aí, que acontece no juízo. Vamos entender isso. Lá em Atos dos Apóstolos, os apóstolos tiveram uma questão para resolver. Quando Judas se suicidou, saiu do grupo. Eles eram 12, estava previsto que os 12 seriam aqueles que anunciariam o evangelho, ou pelo menos eles coordenariam essa multiplicação do evangelho, e de repente restaram só 11, né? E eles começaram a perceber que Deus queria que alguém substituísse o lugar de Judas, né? E eles oraram nesses termos assim a Deus: ó Senhor, que conhece os corações de todos, mostra-nos qual destes dois, e eles tinham separado os dois que tinham estado com eles por mais tempo, no texto ele explica isso, né? Qual desses dois escolhestes para tomar nesse ministério o apostolado e lugar de Judas? E aí eles acrescentam a frase que é importante para nós: que se transviou para ir para o seu próprio lugar. Veja só como na interação com Deus a gente vai tomando decisões. E essas decisões podem nos levar para longe de Deus ou para perto de Deus. E cada um vai para o seu próprio lugar. Isso é importante a gente ter em vista, né? Essa interação pode acontecer na mansão dos mortos? Para responder aquelas perguntas, nós vamos ver um texto de Pedro, tá? 1 Pedro 3,18. E aí é Pedro falando, tá? O apóstolo lá que recebeu daquele grupo uma autonomia maior da parte do próprio Jesus, né? Então, 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu uma vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Ele fez isso. Padeceu a morte em sua carne, mas foi vivificado quanto ao Espírito. E aí ele fala a frase que eu chamei de grande mistério, lá no começo, quando nós começamos a tratar destas perguntas. É neste mesmo Espírito, ou seja, não como com o corpo que ele tinha no mundo, mas morreu, né? Padeceu a morte na carne, e então ele foi vivificado no Espírito, e nesse mesmo Espírito que ele foi pregar aos espíritos que eram detidos no cárcere, aqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes. Então ele cita os dias de Noé, lá atrás, o tempo do dilúvio, quando Deus pôs um juízo sobre toda a terra, né? E só 8 pessoas foram separadas, né?
para continuar a humanidade, mas de alguma forma Jesus foi até lá, pregar aos espíritos que eram detidos nesse lugar, né? Quando Deus aguardava com paciência enquanto se edificava a arca, na qual poucas pessoas, isto é, apenas 8, salvaram-se através da água. Esta água prefigurava o batismo de agora, que nos salva também a vós, que vos salva também a vós. Não pela purificação das impurezas do corpo, mas pela que consiste em pedir a Deus uma consciência boa, pela ressurreição de Jesus Cristo. Aquela oração que a gente pede, que a gente insiste que nós devemos fazer, a oração em nome de Jesus para a nossa transformação, né? Então, essa consciência boa, essa consciência nova que é ser decapitado, tá, pessoal? Perder a consciência antiga e ganhar uma consciência de bondade na natureza de Deus, que é aquela que o próprio Jesus nos ensina na caminhada, né? Mas ele foi pregar aos espíritos, então, que estavam lá, né? É lógico que isso pode se estender a outros, tá? Eu não vou afirmar aqui, é uma coisa que abre essa porta. Eu não falei que iam abrir-se portas? Então, abre portas. Como que ficou, por exemplo, todo o pessoal do Velho Testamento, desde de Noé até Cristo, né? Não está claro, não tem lugar dizendo, mas tem essa porta aqui, né? Mas como que pode isso? Agora vem um questionamento de raciocínio simples, né? Jesus morreu, ficou 3 dias e ressuscitou, né? Como é que essa pregação a estes espíritos vai acontecer nesse período? A esses que estavam lá no cárcere? Aí fica valendo aquilo que eu falei. O tempo é relativo, vamos dizer assim. Vamos pensar, um pensamento simplista, vai. Deus é a própria luz. A distância dessa luz até ao nosso planeta, a condição que nós vivemos, dá uma diferença de tempo enorme, né? Da nossa condição até a mansão dos mortos, o lugar onde estão os mortos, né? Da outra distância enorme. Então, os 3 dias passados aqui na Terra não necessariamente são o tempo que Jesus esteve entre os mortos, tá? Certamente é bem diferente, né? Vamos pegar aquela frase, um dia é como 1000 anos, né? 3 dias, não seria os 3.000 anos, mas pelo menos mais que 3 anos pode ter sido. E Jesus gastou 3 anos para passar todo o evangelho através dos discípulos para a humanidade, né? Então, essas possibilidades existem e nós temos que começar a considerar isto mais como, não para nós desenvolvermos algum estudo sobre isso, mas para saber que a palavra de Deus tem recursos que a gente não imagina, mas que são palpáveis. Eles estão na criação. Quando os homens se gloriaram de descobrir essas qualidades da luz, das ondas eletromagnéticas, de todas essas coisas, a palavra de Deus já contém estas coisas. Ele é o Criador, ele fez tudo e ele quer que o homem vá descobrindo essas coisas. O erro nosso é não ver nestas coisas o próprio Deus. Isto é importante. Em cada descoberta, em cada novo conhecimento, nós devemos remeter isso para Deus e louvar o nome dele. Próxima pergunta. O que é a... não, eu queria voltar um pouquinho naquelas perguntas anteriores. Aquelas perguntas anteriores. Caramba, tá pulando aqui a tela. Achei. Onde ficam os mortos? Naquilo que a Bíblia chama de mansão dos mortos. É um lugar. É um lugar e o tempo lá não é igual ao nosso. Então você já tem que saber isso. Lá, eventualmente, a pessoa morre e acorda, tem algum momento de lucidez, mas enquanto isso acontece, pode ter passado 1000 anos, pode ser passado 2000 anos. Para ela, é o mesmo dia, tá? Qual o destino de todos os que viveram antes do Evangelho de Jesus Cristo? Está escrito lá em Pedro. De alguma forma, eles tiveram uma interação com Deus, né?
ou daqueles que viveram um pequeno período de tempo? Será que podemos incluir na mesma condição? Pode ser que sim, né? Não vou afirmar, mas é uma coisa para a gente refletir, guardar aqui com a gente, e com o crescimento no conhecimento da palavra, essas coisas vão se confirmando. A frase de Jesus ao laudando da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, esse hoje vale para o ladrão. Mas é lógico que não vale para Jesus. Para Jesus isso pode ter passado muito mais tempo, né? Mas no processo, no propósito que ele estava cumprindo. Para o ladrão, no mesmo dia, pode ser o dia da ressurreição daquele ladrão, né? Então, visto isto, voltamos lá. Essa era a frase que nós, é o texto que nós vimos agora há pouco, né? É onde que vai lá, Pedro fala, e aí então vamos para uma outra pergunta, que também está relacionada com essas questões aí da morte, né? O que é a invocação dos mortos? Exemplo, Saul e o profeta Samuel. Tem um exemplo na Bíblia de invocação dos mortos, tá? Esse exemplo está lá com o rei Saul, o rei que o próprio Deus tinha mandado Samuel, um profeta excepcional, ungiu Saul como rei de Israel, o primeiro rei de Israel, né? E Saul, estou falando errado, não foi o primeiro rei, né? O primeiro rei foi o primeiro rei mesmo. Saul, ele ia exercendo o reinado dele, ele tinha o espírito ungido, né? Mas ele não era submisso ao espírito e foi cometendo muitos erros, muitos erros. Samuel se desagradou dele e Deus se desagradou dele, né? E aconteceram muitas coisas, e isso está lá a história no próprio livro, no primeiro livro de Samuel, primeiro Samuel, né? E aconteceu que um momento Samuel morreu. E Saul estava lá num conflito grande, porque os filisteus estavam invadindo por causa dos próprios erros dele que ele cometeu, conduzindo Israel, né? E aí então Saul resolveu fazer uma coisa que ele mesmo tinha proibido dentro de Israel, que era invocar mortos. E ele fez. E se manifesta para ele, porque ele era rei, tinha autoridade e pediu a uma necromante, uma pessoa que tem essa capacidade, né, de invocação. Não é uma capacidade, é uma coisa cultivada, né? E ao fazer isso, apareceu o próprio profeta Samuel. Ele apareceu, né, Samuel, que era sumo sacerdote, e apareceu, e dá a impressão, se você ler o texto, está aí ó, na tela, não dá para a gente ver agora, que ele estava como que acordando de um sono mesmo, né? E ele perguntou para Saul, por que me fizeste subir até aqui? Então existe algo que o homem na terra pode fazer. Porém, nós vamos ver na sequência, logo abaixo aí no texto, o perigo de fazer isso. Nesse caso, Samuel respondeu para Saul que ele não podia ajudá-lo, porque Deus mesmo tinha se afastado dele por causa das ações dele, aquela história, cada um vai para o seu próprio lugar, né? E foi assim que aconteceu este exemplo que é registrado na Bíblia e que eu estou usando aí sob invocação dos mortos. Mas é uma coisa extremamente perigosa. Se o homem tem essa autoridade de contatar espíritos, e tem, né? É assim que os espíritos malignos entram no mundo com autorização do homem. Então existe uma autoridade do homem na Terra que pode tocar estas coisas. Mas olha, é importante saber o que está na sequência aí, ó. O livro do Deuteronômio, o livro da lei, diz o seguinte: é Deus falando, hein, pessoal? É Deus falando. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Então, os povos da Palestina anteriores a Abraão, né? Não se ache no meio de ti
quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, que era uma prática de sacrifício para obter melhores condições de vida, né? Nem quem se dê adivinhação, tinha os magos, os adivinhos, a astrologia, que é estudo dos astros para fazer agouros, né? Aos agouros, ao feiticismo, né? A magia, ao espiritismo, a adivinhação ou a invocação dos mortos. Então essas práticas Deus proibiu. Porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Foi por isso que Deus eliminou aquelas nações por meio de Israel. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. As nações que vais despojar ouvem os agoureiros e os adivinhos. A ti, porém, o Senhor teu Deus não permite. Essa frase que está em vermelho aí no fim, o Senhor teu Deus não permite, essa frase é uma base forte para nós. O que significa isso? É a mesma frase que foi dada para Adão, não faça isso. Sabe por quê? Você está abrindo porta para um engano enorme. Tem pessoas que ficam com morreu a filho, morreu o pai, ficam querendo ver novamente, querendo ter contato. Esse tipo de coisa é uma porta aberta para o adversário. Lembra, Satanás não age na ilegalidade. Ele age dentro de uma base legal. Tudo aquilo que nós fazemos que é contrário à vontade de Deus é uma base legal para ele agir. Essa pessoa saiu da vontade de Deus. Então, está diante de nós a vontade expressa de Deus. Deus abomina aqueles que se dão a estas práticas. Para com isso. Saia disso, né? Porque desta forma, você então está cumprindo a vontade de Deus e tem força para resistir a espíritos que estão no mundo ilegalmente. O único espírito legal no mundo é o Espírito Santo. E ele está legalmente. Por quê? Porque Jesus veio e pagou o preço para isso. Ele se fez homem e deu a vida pelos homens. E deu o direito legal de Deus pôr o Espírito dele na terra, né? Então, isso fica aí como mais uma portinha para ser mantida fechada, né? Bom, outras perguntas. Com que corpo ressuscitamos? Como fica então o nosso corpo? Isso é uma pergunta que a gente já respondeu algumas vezes, vamos repetir aqui, o texto é esclarecedor, é só ler, né? 1 Coríntios 15, 35. Aí Paulo falando, mas dirá alguém, como ressuscitam os mortos? Com que corpo vêm? Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeado na corrupção, eu pulei alguns versículos aí para ficar mais fácil, né? Semeado na corrupção, o corpo ressuscita incorruptível. Então a ressurreição ressuscita incorruptível. Semeado no desprezo, ressuscita glorioso. Semeado na fraqueza, ressuscita vigoroso. Semeado corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Aquele corpo que Jesus tinha quando andava com os discípulos após a ressurreição. Se há um corpo animal, também há um espiritual. Como está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. O segundo Adão, que é Jesus, é espírito vivificante. Mas não é o espiritual que vem primeiro, e sim o animal. O espiritual vem depois. O primeiro homem tirado da terra é terreno, e o segundo veio do céu. Qual o homem terreno, tais os homens terrenos. E qual o homem celestial, tais os homens celestiais. Assim como reproduzimos em nós as feições do homem terreno, precisamos reproduzir as feições do homem celestial. Então, vimos aí essa questão do corpo que nós ressuscitaremos. É um corpo que tem aqueles atributos de Jesus, de se transportar, de ter a forma de acordo com os propósitos, é uma coisa muito superior a esse corpo nosso, né? Como fica a questão de gênero, homem e mulher? Vai continuar valendo? Né? Isso a gente sabe aí por Lucas, né? Lucas lá registrou a passagem que Jesus explica. E por que explicou isso? Vou ler também, é só uma leitura, estamos chegando ao fim do nosso assunto aqui, e a leitura já fala tudo. Alguns saduceus, é uma seita dentro de Israel, né?
negavam a ressurreição. Eles acreditavam em Deus, cumpriam a lei, mas não acreditavam na ressurreição. Aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés prescreveu, se alguém morrer e deixar mulher, mas não deixar filhos, case-se com ela o irmão dele. Era uma providência que Deus havia estabelecido, porque a mulher dependia do homem, e era assim na aliança e do modo que Deus tinha definido, né? Então, se alguém morrer e deixar mulher, mas não deixar filhos, case-se com ela o irmão dele, e dê descendência ao teu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro dos quais casou com uma mulher, mas morreu sem filhos. Casou-se com ela o segundo, mas também ele morreu sem filhos. Eles levaram ao extremo um exemplo para questionar Jesus. Casou-se depois ela com o terceiro, e assim sucessivamente todos os 7, que morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual deles será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Então foi a pergunta feita. Vamos ver a resposta de Jesus? Jesus respondeu: os filhos desse mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que serão julgados dignos do século futuro e da ressurreição dos mortos não terão mulher nem marido. Eles jamais poderão morrer. Passou pela morte e ganhou a vida, né? Porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, porque são ressuscitados. Essa ressurreição nos coloca nessa condição, né? A primeira especialmente, né? Por outra parte, que os mortos hão de ressuscitar é o que Moisés revelou na passagem da sarça ardente, chamando o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Foi assim que Moisés falou: o Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, ele não é Deus daqueles que morreram, mas dos vivos, porque todos vivem para ele. Alguns dos escribas concordaram então e disseram: mestre, falastes bem. Então, pessoal, gênero é uma coisa que existe enquanto estamos nesse mundo. Existe o homem e o modo de ser do homem, existe a mulher e o modo de ser mulher, mas nós sabemos que a tendência é todos se tornarem um em Cristo. É a natureza de Deus se cumpre, e essa é a essência de vida eterna. Essa natureza eterna, ela não depende de sexo. Um vislumbre do novo homem. Vamos encerrar aqui. Essa é uma passagem de Paulo muito interessante e que fala de um momento em que ele teve essa consciência, né? E como aconteceu com ele, né? Importa que me glorie, ele estava falando para a igreja dos Coríntios, né? Importa que, na verdade, não convém, eu não devo me gloriar, né? Passarei, entretanto, as visões e revelações do Senhor, as visões que eu tive e as revelações. E aí ele começa a falar de um homem, né? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. A gente nem sabia que existia 1, 2 ou 3, existe até o 3º céu, né? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se foi no corpo, não sei. Ele não sabia se estava, se foi em carne que ele chegou lá, né? Se fora do corpo, ele também não sabia. Também não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, que era ele mesmo, né? Ele está se colocando fora, né? Se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e lá ouviu palavras inefáveis, que não é permitido ao homem repetir. Por você ver a quantidade de mistério, de coisas extraordinárias que existe nessa condição dos céus, né? Deste homem eu me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei. Porque ele sabe que ele não estava naquela condição que ele foi levado, né? Ele está destinado a ela, mas é uma condição extraordinária. Deste homem eu me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, a não ser por minhas fraquezas. Pois ainda que me quisesse gloriar, não seria insensato. Ele estava crescendo, ele estava vivendo essa natureza nova. Porque diria a verdade, mas abstenho-me para que ninguém tenha em conta, para que ninguém me tenha em conta de mais do que vê em mim ou o que ouve dizer de mim. Então, que as pessoas julguem pelo que elas veem em mim e não pelo que eu falo. Eu não vou fazer propaganda de mim. Mas ele quis deixar para nós essa visita neste lugar
ao qual os homens poderão chegar na medida que se entregarem a Cristo. E vamos para a última tela, então. É a tela aquela que fala da árvore da vida e que nos leva a entrar na Jerusalém Celeste pelas portas. A Jerusalém Celeste, pessoal, é o reino de luz. É onde tudo que está lá é luz. Se você vê a descrição no Apocalipse, o número 12 está em todas as coisas. Nas muralhas, na descrição da cidade. Por que o número 12? Porque 12 são as horas do dia. Ela está representando o pleno, aquela música. O dia pleno, a eterna visão. Tudo está revelado. Lá é a luz, né? Então, essa Jerusalém Celeste, Jesus ditou essa frase. Jesus falou essa frase para João quando ele escrevia o Apocalipse. E ele disse assim: eis que venho em breve. Felizes aqueles que põem em prática as palavras de profecia deste livro. Está falando do livro do Apocalipse mesmo. São profecias complexas, difíceis de entender, mas que com a ajuda do Espírito Santo e do restante da palavra, elas vão ficando claras para nós, né? Disse ele ainda, não seles o texto, ou seja, não está selado. Não é uma coisa que não está acessível. Está aí ao nosso alcance desse livro, porque o momento está próximo. Então, para Deus, esse momento é imediato, mas para nós está correndo os nossos anos, né? Mas a hora que a gente deixa essa vida, então ele vai se apresentar para nós. Então, não seles o texto profético desse livro. Ele está aberto, nós podemos absorver tudo o que ele contém. O injusto faça ainda injustiça, o impuro pratique impurezas, mas o justo faça a justiça e o santo santifique-se ainda mais. Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo para dar a cada um conforme suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. Felizes aqueles que lavam suas vestes, para ter direito à árvore da vida e poder entrar na cidade pelas portas. Amém? Pessoal, está aí a nossa possibilidade, o nosso destino. Que todos nós possamos nos colocar agora, nesse instante, na presença de Deus e confessar que queremos este dia, queremos este momento, queremos clamar que Jesus venha e que nós todos possamos, então, nos unir a Ele, seja ainda em vida ou após a nossa morte. E tudo isso pedimos na graça, porque não somos capazes. Vamos para a última tela. A árvore da vida entrando em Jerusalém pelas portas. A frase final de Jesus. Eu, Jesus, ele disse essa frase para João. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos atestar estas coisas a respeito das igrejas. Eu sou a raiz, o descendente de Davi, a estrela radiosa da manhã. O Espírito e a esposa dizem, vem. Então nós estávamos orando. O Espírito e nós, como esposa do Espírito Santo, cada cristão é esposa de Cristo, né? Dizemos, vem. Nós e o Espírito Santo. Possa aquele que ouve, você que está ouvindo, dizer também, vem. Aquele que tem sede, venha. Precisa ter sede, precisa querer. E que o homem de boa vontade receba gratuitamente da água da vida. Os recursos de Deus são ilimitados, isso nós que estamos dizendo, mas a sua justiça se cumpre sem o menor desvio. Isso é a nossa firmeza e a nossa paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.